Graça e paz, irmãos. Eu estou convidando a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21. Onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Nós sabemos que assim que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam todos juntos no mesmo lugar, portas trancadas, tudo trancadinho, com medo dos judeus, e de uma hora para outra Jesus aparece no meio deles. Shalom, paz seja convosco. Muito simples para ele, né? Uma coisa absolutamente sobrenatural, para ele era comum. Shalom. Os discípulos ficaram assustados. Ele diz: Shalom. Ninguém responde não, é? Olha, que coisa boa. E eles disseram, perplexos: vocês podem imaginar a alegria? Vocês podem imaginar a emoção? O susto que eles tomaram? A vontade de chorar, sei lá, de correr, abraçar o mestre? Isso era o que estava ali presente neles. E Jesus falou daqui, falou dali, tudo. E do jeito que ele apareceu, sem entrar por nenhuma porta, ele desapareceu. Segunda vez Jesus apareceu. Mas a primeira vez que ele apareceu, Tomé não estava presente. Se vocês olharem aqui, olharem em João 14, vocês vão ver que Tomé era brabo.
Eu não sei quem era o irmão gêmeo dele, mas ele era gêmeo, mas ele era brabo. Ele dizia cada coisa fora do comum. Então, quando Jesus foi embora, Tomé, que não estava junto com eles, aparece. E quando ele apareceu, você imagina a confusão. O Senhor veio aqui. E Tomé imediatamente deve ter pensado. Ele falou com a mulher, falou com os discípulos de Emaús, veio aqui, e aonde eu estava ele não foi? Não era ele. Não é? Vocês têm certeza que era ele? Vocês viram as mãos? Viram o lado? Então como é que vocês querem saber? Vocês dizem que foi ele. Não era, e acabou, porque gente braba é assim. Cala a boca de todo mundo. Só que ele estava presente agora, quando Jesus apareceu a segunda vez, do mesmo jeito, Shalom, paz seja convosco. Aí Jesus se dirigiu para Tomé. Tomé, põe o meu dedo do meu lado, olha as minhas mãos. Crês agora? Não era isso que você queria ver? Não foi isso que você estava questionando por aí? E Jesus fala com Tomé. Mas os discípulos, todos perplexos olhando. Eu quero falar de um discípulo que tinha, além de uma perplexidade, ele tinha uma grande expectativa. Era Pedro. Coitado de Pedro. Pedro estava numa saia justa terrível. Ele estava sofrendo muito. Por quê? Há algum tempo atrás, ele tinha dito para Jesus, quando Jesus disse para ele, Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando Jesus disse isso para ele, ele disse, eu, Senhor, que nada. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte, se for preciso. Isso é o que ele pensava dele. Você está vendo como às vezes nós somos tão seguros de nós mesmos, estamos tão prontos para fazer coisa. Todo mundo pode cometer erros, mas eu não vou cometer. Isso é um orgulho que nós temos. Sabe, quando Jesus Cristo diz, Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olhe que Jesus podia ter pedido para que Pedro não fosse peneirado. Em vez disso, Jesus disse, deixa peneirar, e vai ter sujeira para sair na peneira. Mas eu não quero é que a fé dele desfaleça, é que ele desfaleça na fé. E eu fico pensando, se Jesus não pediu isso para o Pedro, por que vai pedir para mim? Porque se peneirar a minha vida tem sujeira. E Jesus não vai pedir ao Pai, deixa a véia lá, não peneira não. Não, fortalece a fé dela, Pai. E agora, Pedro estava se achando o máximo. Eu não, estou pronto para ir contigo para a prisão, até para a morte, se for preciso. E Jesus olhou para a cara de Pedro e disse, Simão, Simão, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar. Pedro nem respondeu. Essa daí também já era demais. Imagina se ele ia fazer uma coisa dessa. Não ia. Nós sabemos que quando Jesus foi preso, naquela quinta-feira à noite, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. O valentão estava amarelando. Ele já estava seguindo de longe.
Quando chega na frente da casa de Caifás, a turma que estava ali para humilhar Jesus, era uma madrugada fria. E porque era fria, eles armaram uma fogueira, acenderam a fogueira. Estava todo mundo em volta da fogueira e Pedro, que era friorento, foi se aquecer na fogueira dos escarnecedores de Jesus. E ali, se aquecendo, entra uma mulher em cena. Eu já falei aqui tantas vezes. Quando você estiver lendo a Bíblia, entrou uma mulher em cena, deixe tudo lá. Vai lá, pega um copo d'água, bota do lado, porque entrou uma mulher em cena, vai ter novidade. Não tem essa vez na Bíblia, vai ter novidade. Aparece uma mulher que trabalhava na casa do sumo sacerdote. E quando ela olhou, ele disse: ei, aí ó, tem um discípulo do Nazareno. Entregou Pedro. Mas a mulher deu em cima de Pedro. E quanto mais ela acusava, mais Pedro se defendia, ficava claro o sotaque galileu. Quanto mais ele falava. Eu só sei que a Bíblia diz em Mateus que ele praguejava e jurava: não conheço tal homem. Você já fez isso, meu irmão? Você já negou uma verdade patente? Na casa, no rosto de uma pessoa a quem você jurou fidelidade? Você já fez isso? Pois Pedro fez. Pedro fez. Só que o galo cantou. E quando o galo cantou, o canto do galo entrou pelas comportas auditivas de Pedro, e ele lembrou que Jesus tinha falado do canto do galo. Ele se assustou e olhou para Jesus. Jesus estava olhando para ele. Eu, Edmé, saio do púlpito, porque eu sempre acho que Jesus fez assim com ele, para ele ir embora dali, porque a situação estava ficando difícil para ele. A Bíblia diz que naquele momento, Pedro saiu para chorar amargamente. Você pode imaginar a dor deste homem, porque Pedro amava Jesus. Foi embora. Não precisa dizer que dali ele viu Jesus ser julgado, condenado, crucificado e morto. E saber que a última coisa que o mestre ouviu de sua boca foi: não conheço este homem. Xingando, praguejando e negando. Agora, Jesus aparece no meio deles, Shalom. O que você acha que Pedro esperava? Agora ele vai me dar uma bronca. Agora ele vai reclamar comigo. E eu mereço. Eu preciso ouvir a bronca. E ficou sentado, enquanto todos estavam perplexos, admirados, felizes. Pedro estava também, mas ele tinha uma expectativa, é que Jesus falasse com ele. Desce uma bronca. Jesus foi para lá, foi para cá, perguntou, não falou nada com Pedro. A primeira vez. Já pensou? Se você tem um temperamento como o temperamento de Pedro, você quer que a pessoa chegue para você e brigue, que a pessoa se comunique, não é? Mas, coitado de Pedro, Jesus Cristo, ó, não deu uma palavra. Desapareceu, aparece a segunda vez, Shalom, Tomé, e foi dar uma bronca em Tomé.
E Pedro lá disse: Obá, hoje é o dia. Ele está dando uma acertada em Tomé. Depois de Tomé sou eu, estou na fila. Pode brigar, mestre. Eu mereço. Eu fiz. Eu estou esperando. Jesus foi embora. Não disse uma palavra para Pedro. E quando Jesus foi embora, sem falar com Pedro, Pedro, coitado, ficou muito triste. O que ele ia fazer? Se o mestre não falava com ele. E aí entra esse momento. Eles estavam todos reunidos. E Pedro, com aquela tristeza no coração, porque o mestre não falou com ele. O mestre não falou com ele. É horrível quando você sabe que cometeu um erro. A pessoa sabe que você fez. A pessoa simplesmente não menciona. Eu não aguento isso, eu não tenho esse temperamento. Fui casada e eu tinha um marido pirracento. E ele sabia que eu era assim igual ao Pedro. Então, ele simplesmente não falava. Eu ficava louca. Fala! E ele sabia que era o único jeito de me punir. É ficar sem falar comigo. Mas já morreu. E eu não casei de novo, que eu não sou boba, passar de novo pelo mesmo sufoco. Pedro está aqui. Ele viu, ele ouviu tudo. Por que ele não fala comigo? Eu não posso ficar sem ouvir sua voz. Falou com Tomé, falou com todo mundo. Ele disse: eu vou pescar. Ele não disse para os outros discípulos: vamos. Ele disse: eu vou pescar. E os outros discípulos, vocês sabem como é crente. Crente se oferece. Crente vai. É boca livre, ele vai. É casa de irmão. A gente tem essa facilidade. Outro dia, não sei onde eu estava, uma senhora sabe que eu gosto de comida árabe, e disse: irmã, depois do culto, a senhora vai lá para casa. Já falei com o pastor, porque hoje eu fiz muito quibe e esfirra. Eu disse: que maravilha. No final do culto, eu me encontrei na porta dizendo: pessoal, olha, vou para a casa de fulana que ela tem quibe e tem esfirra, vamos embora. Mas a moça não convidou todo mundo. Convidou a mim, mas eu já estava convidando. Isso é falta de educação. Eu disse: olha, não vem ninguém. Não vem não, porque ela não convidou vocês. Isso é falta de educação. Desfiz tudo, mas já tinha feito a bobagem. Foi isso que aconteceu aqui, vocês viram? Pedro diz, no versículo 3, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Se ofereceram. Quem disse que Pedro queria alguém com ele? E foram 7 homens, 7 discípulos, entraram no barco e deram banho na tarrafa, na rede a noite toda, não pescaram nada. Que frustração! Eles estavam fazendo o que eles sabiam fazer, o que eles estavam acostumados a fazer. Eles estavam no mesmo mar, da onde eles tiravam sustento, o mesmo barco, tudo igual, porque uma noite sem um peixe. Aí a Bíblia diz, bem, Pedro era friorento, e continuava friorento. A Bíblia diz que aqui Jesus aparece tipo como uma brilhante estrela da manhã, no clarear da madrugada. Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Não era para tomar sol, era de madrugada. Eu não sei que horas ele chegou ali, ninguém sabe, só ele.
Mas ele olhou para aqueles discípulos, seguramente sentiu compaixão por eles, a noite toda famintos, sedentos, cansados. Amou aqueles discípulos e fez uma pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Em outras palavras, porque aqui eu tenho. Porque na praia ele já tinha o que comer, já tinha pão, já tinha peixe. Está vendo? Vocês estão aí com alguma coisa de comer? Eles responderam não, um não seco. E ele simplesmente diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram. E os peixes tinham se aglomerado todos do lado direito do barco. Que peixes são esses? Que Deus é esse que dá ordem aos peixes do mar? Como deu ordem para aquele peixe grande do barco fenício, onde Jonas estava? Peixe grande, você vai acompanhar aquele barco ali, porque vai cair no mar um alimento muito grande que você não vai comer. E o peixe acompanhou o barco, e na hora que jogaram Jonas, ele só abriu a boca. E Jonas entrou com tudo, achando que estava entrando no inferno. Porque ele diz que desceu à profundeza da terra, cujos ferrolhos se fecharam. Eram os dentes do peixe grande. Então, nós vemos o poder, um milagre desse, de todos os peixes estarem ao lado direito do barco. O lugar era o lugar certo. O mar era o mar certo. Eles sabiam pescar. A rede era a rede certa. Mas eles estavam jogando a rede do outro lado, do lado errado. Quando eles jogam, não podiam voltar com a rede, tamanha quantidade de peixe. Quando eles viram isso, Joãozinho, que estava no barco. Aliás, aqui tem essa expressão, o discípulo que Jesus amava. Olha, Jesus nunca disse, eu amo João, nunca. Mateus nunca disse que Jesus é o discípulo amado. Marcos nunca escreveu que Jesus é o discípulo amado, nem Lucas, só João. E porque João diz isso, todos nós acreditamos, e é para acreditar. Por isso eu aprendi a me dizer, a amada do Senhor. Sou eu, o Senhor, que estou falando a sua amada, porque Ele me ama. Você pode também copiar a ideia de João. Ele diz, é o Senhor. É o Senhor. Mas ele diz para Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu João dizer isso, cingiu-se, quer dizer, botou a sua capa e se jogou no mar. Coitado de Pedro. Você vê que ele ficou tão emocionado, porque ele era friorento. A coisa certa era cair no mar do jeito que estava, quando fosse para a praia, se cobria. Mas agora ele botou a capa, entrou no mar, sai do mar, pingando, tremendo de frio e com tudo molhado. Ele caiu no mar. A Bíblia diz que os outros discípulos, no versículo 8, os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes do mar, senão quase 200 côvados. Nós dizemos que a Bíblia deixa bem claro, os outros discípulos eram 7 ao todos, os outros menos Pedro. Pedro não foi puxar com o barquinho. Aonde que Pedro ficou? Pedro não foi para os peixes,
e não foi para a praia. Ele ficou ali decidindo o que fazer. Nisso nós vemos, se a intenção de Pedro era pescar peixes, ele teria corrido para os peixes. Mas não parece que ele foi ali pescar peixes. A Bíblia diz que, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E quando Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar, aí sim Simão Pedro entrou no barco e trouxe a rede para a terra. Mas o primeiro movimento de Pedro não foi para os peixes. Mas Pedro tinha dito: vou pescar. Na tristeza e na consternação que ele estava, na dor que esse homem tinha no coração dele, sabendo que ele não poderia viver sem aquela voz, com certeza ele não foi ali pescar peixe. Nós podemos olhar lá em Mateus, no capítulo 2, se você quiser, não é? No capítulo, Mateus capítulo 4, no versículo 18, está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pense o que é isso. Dois homens, adultos, a profissão deles é pescadores. Eles haviam investido dinheiro em material de pesca, investido dinheiro para comprar barco. Era dali que saía o seu sustento, para eles, para a família deles. E sendo pescadores, eles estavam ali no mar da Galileia, limpando as redes, preparando, porque se você não limpa direito as redes, elas dão um nó, e depois fica muito difícil. E eles estavam ali limpando, e Jesus chegou para eles e disse: ei, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles imediatamente largaram tudo, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que coisa é essa? O que é que aconteceu? Que voz é essa que fez com que esses homens imediatamente largassem tudo para trás para seguir Jesus? A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Esta voz entrou pelas comportas auditivas de Simão e de seu irmão André e fez uma divisão na vida daqueles homens. O que era antes de Jesus falar com eles e o que passou a ser depois de falar com eles. Foi antes de Cristo e depois de Cristo. Outro exemplo. Havia um homem em Cafarnaum, que o nome dele era Levi, ele era coletor de impostos. Ninguém gosta de gente assim que cobra impostos. Então, Levi era um homem solitário. Ele não tinha amigos, ninguém gostava dele. Mas ele ficava na coletoria em Cafarnaum, exatamente de um lado ficava um território dominado por Herodes Antipas, e do outro lado ficava um território dominado por Herodes Filipe. Ninguém entrava, ninguém saía
sem pagar imposto na mesa de Levi, que era Mateus. Então ele ficava ali para cobrar impostos. Um dia, Jesus entrou na coletoria. Talvez quem viu lá fora dizia o que o Nazareno quer na mesa de Levi. Ele é duro. Jesus entrou, chegou lá, olhou no rosto de Levi e disse para ele: aí, follow me, segue-me. Ele empurrou a mesa, deixou a pena dele, seguiu Jesus, nunca mais voltou. O que foi que aconteceu? Que voz é essa que entra e carimba o seu coração? Muda tudo. Tudo que era antes parece tão pequeno. E de uma hora para outra, segui-lo é o que existe de imprescindível. Esta voz marcou a vida de Pedro. E quando Pedro viu que Jesus não falava mais com ele, ele disse: eu não posso viver sem ouvir essa voz. E quando ele disse: vou pescar, ele não disse: eu vou pescar peixe. Ele disse: eu vou pescar. Eu vou ficar no mesmo lugar, no mesmo mar, na mesma praia, no mesmo barco, onde eu estava, quando essa voz atingiu o meu coração. Quem sabe outra vez eu tenho essa experiência. Eu vou pescar no ambiente que eu estava quando isso aconteceu. Eu quero me encontrar com essa voz, eu quero ouvir essa voz. Eu vou pescar. E ele foi. E quando ele estava ali, Jesus aparece. E Jesus foi ali por causa de Pedro. Jesus foi ali. E a Bíblia diz que, a partir do versículo 15, depois deles terem comido, Jesus Cristo se dirigiu a Pedro. É tão interessante que Jesus Cristo traz a figura, a realidade de uma fogueira. Pedro negou Jesus se aquecendo na fogueira dos escarnecedores. Então, aquela fogueira passou a ser o pior momento da vida de Pedro. Ele estava sofrendo, porque ele negou Jesus, e o ambiente para ele era uma fogueira. Jesus agora traz a fogueira. E depois deles terem comido, você vê que Jesus Cristo não falou com ele antes de comerem. Mas agora eles comeram. O que significa, existe uma união comum. Porque quando foi Jesus que deu o pão e o peixe, o que significa que o mesmo alimento que estava em um discípulo estava em todos os outros e em Jesus também, o que fazia com que todos eles estivessem unidos e fossem um. Ele se dirige a Pedro no versículo 15 e diz: Simão Barjonas, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Olha, pergunta seríssima. No original do grego, ele diz: Senhor, eu gosto de ti. Eu queria que você pudesse imaginar o que aconteceu no coração de Pedro naquela hora, em que Jesus, enfim, fala com ele. Estava resolvido o problema dele.
resolvido. O Senhor falou com ele. E Jesus disse, então apacenta meus cordeiros. Que coisa! Depois de tudo o que ele fez, E Pedro começou a se sentir revigorado. Mas no versículo 16, Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu gosto muito de ti. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro agora estava com vontade de cantar, de pular, de correr. Eu tenho certeza que, sendo quem ele é, ele chorou. Porque o Senhor não mencionou o que ele fez. O Senhor não o envergonhou. Não foi catar a mentira, a língua suja. Ele simplesmente está curando a alma de Pedro. E no versículo 17 a Bíblia diz: pela terceira vez Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu xinguei. Tu sabes que eu tive medo. Tu sabes que eu estava apavorado, mas eu sei que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Vocês lembram que em volta da fogueira, Pedro negou 3 vezes. Agora Jesus o leva a confessar o amor 3 vezes em volta da fogueira. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. 3 vezes ele chama Pedro pelo nome e pergunta: tu me amas? Jesus Cristo está dizendo para ele: eu sei que tu me amas, apesar de tudo que tu fizeste, mas eu quero ouvir da tua boca que tu me amas. Porque pelo que fizeste, parece que não, mas eu conheço o teu coração. Ele precisava de ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz. Nós às vezes esquecemos disso. Quando vamos orar, chegamos lá e dizemos patati, patatá, 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 e no final a gente diz em nome de Jesus, amém. Parece que Deus fica dizendo assim: e eu não vou falar? Porque não queremos ouvir, nem esperamos ouvir. Olha, Jesus Cristo manda João escrever 7 cartas, porque ele vai ditar as cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ver que cada igreja daquela era uma igreja. Cada igreja daquela tinha um nó. Tirando Esmirna e Filadélfia, que eram as igrejas cujas obras agradavam o Senhor, as 5 outras estavam, parece que no século 21. Éfeso precisando de arrependimento, porque já tinha esquecido o seu primeiro amor. Pérgamo misturada com o mundo. Tiátira com falsa profecia e falsa religião. Sardes, o pecado era tanto que o Senhor só viu lá um caixão de defunto.
Laodiceia, a igreja balofa, a igreja indiferente, a igreja ignorante, a igreja autossuficiente. Qual era o problema de Pérgamo, por exemplo? Estava misturada com o mundo. E Jesus se apresenta como a cura. Ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você está misturada com o mundo, mas eu quero separação. Acabou. Tiátira estava proclamando que Jesus era filho de Maria. Ele diz: quem vos fala é o Filho de Deus. Sardes era a igreja que estava morta por causa do pecado. Ele diz: eu sou aquele que tem os 7 espíritos, quer dizer, vocês precisam de vida. E Laodiceia, ele diz: vocês precisam comprar de mim o ouro refinado pelo fogo. As vestes brancas, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Colírio para botar nos seus olhos. Pronto. Mas tem uma coisa que Jesus Cristo diz ao final de todas as cartas. Cada igreja era uma igreja, precisava de um remédio diferente. Mas o final, ele se despede fazendo a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, para você ouvir o que o Espírito diz, é preciso que você tenha ouvidos espirituais. E se você não nasceu de novo, você não tem ouvidos espirituais. Por que será que a igreja hoje ensina tão pouco, ou quase nada, sobre novo nascimento? Se não nasceu no Espírito, não tem ouvidos espirituais. Nem espera que Deus fale. Nem espera. E isso é uma pena. Nós lembramos o quanto Deus quer ser ouvido. Você lembra quando Deus chamou Abraão? Ele disse a Abraão: sai, deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ora, Abraão estava num vidão. Terá tinha morrido, o pai dele. Arão, o irmão dele, tinha morrido, deixou um sobrinho Ló para ele criar. Ele tinha uma mulher bonita, tinha seus rebanhos, ele era o príncipe semita. Ele estava com tudo. Uma vida confortável. E Deus disse para ele: deixa isso tudo aí. Deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão foi. Para onde? Nem ele sabia, quanto mais eu. Botou o pé na estrada. Ele saiu andando na direção de uma promessa. Mas Deus tinha que dizer para ele qual era a terra. Então ele estava dependendo de ouvir a voz de Deus. Saiu. Você já imaginou que ele saiu do sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, e ele foi bater na Palestina? Quanto tempo esse homem andou? Armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Como foi? Quanto tempo? Vendaval no deserto. Sara reclamando. Lógico que Sara reclamou. Porque Sara era mulher. Sara estava acostumada a ter todas as empregadas. Ela era esposa de Abraão. Todo o conforto na tendinha dela.
Agora se encontra desarmando tenda pelo deserto. E qual é o lugar, marido? Não sei, o Senhor vai dizer. Quando? Não sei, o Senhor vai dizer. Um dia, uma semana, um mês, um ano, o sobrinho de Abraão pintando a droga. E o balido das ovelhas, que vida! E ele andando. Eu morei ali na terra de Abraão por 3 anos. Nós tomávamos um avião, 1h10 até Bagdad, e depois 1h20 até o Cairo. Ele saiu a pé. Por que Deus faz essas coisas? Não sei. Mas no caso de Abraão, eu quero que você imagine, se eu tivesse 1 milhão de reais e dissesse para você, vou lhe dar 1 milhão de reais, vou chamar você nesse celular aí, que eu sei de qual o seu celular. Você ia desligar o celular? Você não ia desligar, você ia manter o celular ligado na parede por causa da bateria. Ia dormir perto. E ainda ia dizer para outra pessoa ficar aqui, porque se tocar, eu tenho medo de não ouvir. Você estava tentando ouvir o celular. Você ia querer ouvir o celular. O que aconteceu com Abraão? Abraão teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ele tinha que ouvir. Todos os dias. Quando ia dormir, Senhor, vou dormir. Senhor, acordei, pode falar, teu servo está acordado. Meses. Não sei quantos anos. No dia que ele chegou, nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, Deus disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Tudo que vês será teu e da tua descendência. Quanto tempo Abraão ficou afinando o ouvido para ouvir aquela voz? Mas ele ouviu. Um dia, quando Deus disse para ele, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes, sacrifique em holocausto a mim, o teu filho único que amas, ele foi. E no capítulo 22 de Gênesis, versículo 5, ele diz para os seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Subiram. Quando ele deitou Isaque no altar, que ele ia descendo o cutelo para sacrificar o filho, Deus disse, Abraão, eis-me aqui, Senhor, chega. Não precisa sacrificar o filho. Por que Abraão ouviu a voz de Deus? Porque ele tinha desenvolvido a audição na direção para a voz de Deus. Esta voz é inconfundível. E esta voz é audível. Será possível que esse Deus que falava com Moisés, face a face, que falou com Abraão tantas vezes, será que ele ficou mudo? Quando Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Você sabe a primeira palavra que Deus diz para Israel, depois de tudo que Deus fez no Egito, quando Deus tira Israel, ele diz, ouve, ó Israel. Primeira palavra, ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus.
que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Se Deus não me vai mandar fazer uma coisa que eu não posso fazer. Ele não mandou ninguém voar, porque Ele não nos deu asa. Mas Ele mandou ouvir a voz dEle. Então é porque podemos ouvir. Uma vez, essa voz atingiu o coração de Pedro. Pedro não podia mais ficar sem ouvir essa voz. E quando ele disse, eu vou pescar, ele queria pescar na atmosfera, essa voz. Quantas vezes nós temos tentado andar com Deus, ou nós achamos que Deus é tagarela, ou achamos que Deus não fala. De que forma Deus fala? Falando. Deus não vai falar chinês com você, se você só fala português. Porque Deus quer ser entendido. Ele quer ser compreendido. Então Ele vai falar com você de forma que você pode compreender. Quando você vê, Ele manda Elias. Ele diz, Elias, você vai a Acabe e você vai dizer para ele, nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos consecutivos, segundo a minha palavra. Ele disse, agora Elias, vou mandar você para Querite. Você vai beber da água da fonte e você vai comer a comida que os corvos vão levar para você. Olha que corvo entregar comida, só Deus mandando. Elias ficou mais de 1 ano em Querite, comendo comida babada do bico de corvo babão, bebendo água da fonte. A fonte de Querite secou, Deus disse para ele, dispõe-te e vai para Sarepta, que se encontra em Sidão, porque tem lá uma viúva que vai te sustentar. Elias foi para lá. Ficou numa dieta de azeite com farinha de trigo. Misericórdia. Mais de 1 ano. Quando fizeram 3 anos, Deus diz para ele, agora volta para Acabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Agora o profeta Elias, que é o homem cujo ministério representa a profecia, em 3 anos Deus falou com ele 3 vezes. Mas tem gente aí que tem um Deus tagarela, que fala e fala mal da vida dos outros. Será que nós temos tido tempo para gastar com Deus, pelo menos para dizer para Ele, como eu gostaria de ouvir a tua voz? Ah, como eu gostaria de ouvir a tua voz. Não temos tempo. A nossa vida é corrida. Nós temos muitas prioridades. Mas a prioridade certa não é ouvir a voz de Deus. Você sabe que existem pastores que dirigem o rebanho sem ouvir a voz de Deus? Como que Pedro iria apacentar o rebanho, como Jesus Cristo diz para ele, apacenta o meu rebanho, sem ouvir a voz do dono do rebanho? Porque ele diz, apacenta o meu rebanho. Pastoreia as minhas ovelhas. Ele está deixando bem claro, é meu. Fui eu que comprei. Fui eu que paguei o preço, você vai pastorear, mas é tudo meu. Então você tem que ouvir a minha voz. Senão você vai fazer bobagem. Não é? Você sabe quanto tempo Moisés passou fazendo estágio para poder dirigir o rebanho de Deus? 40 anos no deserto, dirigindo um rebanho que não era dele. Ele tinha que dar conta do rebanho para o seu sogro, que era um pastor de Midian. Era um sacerdote de Midian.
Então ele tomava conta daquele rebanho com todo o cuidado, cuidando de cada ovelhinha, de tudo, porque ele tinha que dar conta, porque ele tinha certeza, esse rebanho não é meu. Ele ficou 40 anos desenvolvendo uma consciência de que ele dirigia um rebanho, mas o rebanho não era dele. Por quê? Porque depois ele teria que ficar 40 anos no deserto, dirigindo um rebanho que não era dele. Ora, nós sabemos que o ministério de Moisés foi do Cairo ao limiar da terra prometida, até Moabe. Do Cairo a Moabe. O ministério de Moisés foi no deserto. Ele nunca pisou na terra prometida. Ele chegou ao limiar, mas nunca entrou. O que nós podemos ver é que a primeira vez que Deus falou com Moisés foi depois de Moisés ter ficado no deserto 40 anos. Os ouvidos dele estavam habituados ao silêncio do deserto e ao balido das ovelhas. Só isso. Só isso. Assim, quando a voz de Deus chegou aos ouvidos dele, ela impregnou a alma de Moisés. Daí em diante, todas as vezes que Deus estava falando com Moisés, ele sabia. Tanto que quando Deus mandou Moisés a Faraó, Moisés fez aquela confusão, que eu não vou por causa disso. Ele disse para Deus, sou pesado de língua. Deus disse para ele, homem, eu vou lhe dar alguém para falar com ele, mas você vai, porque é você que vai ouvir a minha voz. Ele fala, mas quem ouve a minha voz é você, porque o seu ouvido está pronto para reconhecer a minha voz. Eu às vezes fico pensando, aqueles dois judeus chegando diante de Faraó, um gago e o outro intérprete do gago. Pior do que ser gago é interpretar um gago. Mas era isso que eles fizeram. Por quê? Porque o ouvido de Moisés estava pronto para ouvir o que Deus falava, mas não o ouvido de Arão. Quantas vezes hoje eu tenho perguntado para as pessoas como é a nossa situação nesse momento? Como é? As pessoas dentro da igreja, eles me dizem as coisas mais diferentes. E eu fico pensando, será que o Espírito está dizendo uma coisa para ele, outra para ela, outra para ela, e outra para mim? Não pode, é o mesmo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, de modo geral, não está ouvindo o que o Espírito está falando agora, e isso é sério. E isso é sério. E a igreja não está nem aí. E cada vez mais os modismos vão tomando conta. Para não dizer, o fogo estranho entra na igreja. Ninguém se importa, porque, bem, qual é o problema? Estamos vivendo no século 21, eu sei. Deus se move, graças a Deus, mas não muda. Não podemos brincar com pecado. E isso tem sido uma onda horrível na igreja. Você já viu um germezinho no microscópio? Você já botou no microscópio? Você já viu? É tão bonitinho. Ele é tão redondinho. É tão engraçado. É tão fofinho. Né? Um vírusinho ali. Você põe no microscópio e ele se move. Ele é interessante. É fofinho. Mas quando você vê aquele mesmo vírus,
aquele mesmo germe, operando numa vida, num hospital, comendo tecidos, destruindo vidas, apodrecendo carne de pessoas que ainda estão vivas, você vê a malignidade dele. Assim é o pecado. Quando nós olhamos as coisas, mas é tão interessante, é tão bonitinho, né? Mas você não percebe que aquilo é pecado, aquilo é mortal, aquilo mata, aquilo arrebenta. Você não pode saber a natureza do pecado porque você não chama pecado. Você chama, fulano cometeu um erro. Não é erro, é pecado. Fulano cometeu um deslize. Não foi deslize, foi pecado. Mas nós usamos de tantos eufemismos. E o primeiro eufemismo hoje é, gente, eu não tenho tempo. Eu não consigo. Essa história de ouvir a voz de Deus, nem acredita que Deus está falando. Não é? E não tem tempo de meditar na palavra de Deus. Ouve, ó Israel. Primeira palavra dita ao povo de Deus quando Deus os tira do Egito. Jesus Cristo diz, ouvi a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Deus fala ao povo de Israel, pelo profeta Oséias, ele diz, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E inclinei-me para dar-lhes de comer. O que mais que Deus precisa fazer? O amor de Deus é que obrigou a cruz para nós. A cruz não existiu porque Deus queria a cruz. A cruz foi necessária porque Deus nos ama. Porque quem devia ir à cruz somos nós. Mas Deus botou o seu Filho lá em nosso lugar. Mas nem assim queremos ouvir. Se você tomar uma decisão na sua vida, meu irmão, de gastar 10 minutos por dia, você acha muito? Traga para 5. Diga, Senhor, eu quero ficar na sua presença. Eu não o vejo, eu não o percebo, está tudo difícil, mas eu vou fazer porque o Senhor fala na sua palavra, que o Senhor fala. Eu quero ouvir a sua voz. Como Jesus diz para a sua igreja em Cantares 2, mostra-me o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz. A sua voz especial. Não é quando você canta o louvor junto com a igreja, quando você ora todos juntos, é a sua. Às vezes você faz tudo com todas as pessoas, como ele diz, quando orares, dizei Pai Nosso. Aí é de todo mundo. Mas ele diz, mas tu, entra no teu quarto. E eu acrescento uma coisa. Desliga o mafioso do celular. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto, ouve em secreto, te recompensará. Vá lá, você é filho.
Mas eu não tenho nada para dizer. Diga: Pai. Pai. Você sabe o que foi que Deus fez? Ele mandou o Espírito para dentro de você. E lá de dentro esse Espírito facilita o trabalho. Ele ensina você a dizer: Abba, Abba, Pai. Não ouviu nada. Pai. Não ouviu nada. Pai. Pai. Fica lá. Eu já fiquei meia hora só dizendo Pai. Está pensando que ele respondeu alguma coisa? Nada. Saí de lá feliz da vida. Por quê? Porque eu o busquei. E eu sei. E ele diz: buscar-me-ás, e eu serei achado de ti. Quer dizer, vou mostrar a minha cara. Se me buscardes de todo o teu coração. É em fé que você vai. Você não tem que sentir nada. Você não tem que ver nada. Sabe por quê? Sabe por quê? O justo viverá pela fé. É pelo que ele crê. Não é pelo que ele sente, nem pelo que ele vê, nem pelo que ele ouve, mas é pelo que ele crê. A sua fé vai lhe levar a ter uma convicção tão grande na presença de Deus, que a voz dele se instala no seu coração. E você passa a perceber a diferença do momento. E você vai ficar feliz de guardar aquele tempo para estar com ele. Pedro não podia mais aguentar. Eu não posso mais viver sem essa voz. Eu vou pescar. Eu vou me colocar no mesmo lugar que eu estava quando essa voz atravessou o meu coração. Quando nós dizemos, às vezes, antes de Cristo e depois de Cristo, uma vez eu estava em Sorocaba e fui chamada. Uma senhora da igreja presbiteriana, ela disse para mim: irmã, é meu aniversário, é sábado de tarde, nós vamos fazer um bolinho lá em casa, e vai estar presente a minha irmã, que tem um irmão, tem um marido muito cético. Eu queria que a senhora fosse lá para fazer oração, para a gente comer um bolinho e tudo mais. É possível que ele seja bem antipático? A senhora se importa? Eu disse: não, de gente antipática, eu estou acostumado a conviver com esse povo, eu também sou. E nós fomos. Mas quando eu cheguei lá, o cunhado dela sabia que eu sou missionária, que eu sou evangélica, como eles dizem. Então ele aproveitou para começar a puxar o assunto de, vocês já sabem, a primeira coisa que entra é a Igreja Universal. E começa a falar de dízimo. Porque eu não sei por que o dinheiro dos crentes afeta tanto os não crentes, eles se importam tanto, mas tudo bem. E começou a falar, e eu estava ali esperando onde ele ia chegar. Né? Por fim, ele me fez uma pergunta. Aliás, ele chegou a uma conclusão. Ele achou que eu era uma pessoa tão absolutamente ignorante que ele podia dizer tudo o que quisesse. É muito fácil. Olha para mim, essa daí não frequentou a escola. E disse: Jesus Cristo não fez nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Se ele não tivesse vindo, ouvindo, não fez nenhuma diferença. A senhora não acha? Me perguntou, tem que responder. Eu disse para ele: não. Por exemplo, o senhor é médico? Sou. Eu disse: em que século viveu Hipócrates? Uns 500 anos antes de Cristo. Eu disse: está vendo? O senhor diz que Jesus Cristo não fez diferença nenhuma, mas está dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. E o senhor acha que isso não é uma grande diferença? Serviu para dividir a história da humanidade, esse homem, e não fez diferença. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim. Eu disse: eu
se puder lhe dizer alguma coisa, não fale desse nome, até que o Senhor saiba quem Ele é. Esse nome não causa apenas uma divisão na história da humanidade. Ele causa uma divisão na sua vida. Antes dele e depois dele é com ele. E você vai ver uma diferença tão grande, mas é preciso que você entre nele de corpo e alma. E quero lhe dizer uma coisa, ele fala, ele ama e ele quer você. Ele que diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, é preciso que você saiba que ele foi ali naquela praia só por causa de Pedro. Mas ele não foi apenas para passar a mão na cabeça de Pedro. Ele foi curar Pedro. Ele trouxe a imagem da fogueira, porque Pedro o negou em volta de uma fogueira. Ele trouxe o fato de Pedro ter negado 3 vezes, para Pedro confessar amor 3 vezes. Então aqui Jesus está falando de 2 fogueiras, a fogueira do mundo e a fogueira de Jesus. Na fogueira do mundo você nega o Filho de Deus. Na fogueira de Jesus, ele cura você. E o que é melhor? O que é melhor? O que seria de Pedro sem essa cura no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo desceu, como um barulho de vento forte, e línguas de fogo foram distribuídas entre os discípulos, o que seria de Pedro vendo língua de fogo sobre a cabeça dele? Ele ia dar um escândalo. Mas agora, ele está curado pelo outro fogo. É preciso que você saiba que não importa o que aconteceu com você no passado, Jesus Cristo está pronto para curar a sua alma de tudo o que aconteceu. Mas é preciso que você dê tempo a Ele. Pedro foi buscar e ele veio. Busque no silêncio do seu quarto, ou na sua cozinha, ou na sua área de serviço. Busque, porque Ele vai curando você. Ele vai tratando você. Ele vai se fazendo um com vocês cada vez mais, a ponto de você sentir saudade dele, como Pedro estava. Amém? Pedro, Simão, Jonas, ele chama 3 vezes. Ele pergunta 3 vezes. Ele traz a fogueira. Ele cura Pedro. Ele cura Pedro. E ele ainda diz para Pedro que tipo de morte Pedro vai ter. Não é lindo? Um homem que estava se sentindo o pior das criaturas, Pedro estava sofrendo desde aquela quinta-feira à noite. E Jesus Cristo estava deixando Pedro para curá-lo em frente de todos os outros discípulos. Eles eram 7 ao todo. Acha que Jesus Cristo não está interessado em cada um de nós? Ai de Pedro que não tivesse sentido saudade. Ai de Pedro que não tivesse ido pescar. Pedro foi. Vá você também. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.